Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Carlos Eduardo Bittencourt Stanger, responsável pela disciplina de metodologia de pesquisa, e vamos debater hoje um pouquinho algumas ideias sobre essa disciplina, para que os senhores estejam um pouco mais orientados, para que possam então melhor orientar os nossos alunos à medida em que eles os busquem as dúvidas, e eu também estou completamente à disposição à medida em que os senhores precisem, necessitem. A disciplina ela tem um objetivo bem claro, é a estrutura da ideia do que é conhecimento, a noção de projeto de pesquisa, de escrita técnico-científica e de redação final de um trabalho acadêmico, para que então os alunos sintam-se preparados a estruturar e trabalhar os seus trabalhos de conclusão de curso. Neste sentido, a primeira unidade trabalha a ideia do que é conhecimento, com alguns temas centrais, principalmente a ideia do porquê a biologia não se enquadra, não se encaixa no que vem a ser positivismo, e deixando bem claro também uma noção do que é paradigma e as mudanças, tendo, por exemplo, a questão do criacionismo e do evolucionismo, para que se possa compreender essas mudanças e o que seja um paradigma, e na biologia isso é muito importante. Também deixa claro essa primeira unidade que na biologia as questões não são fixistas, né? Nós dependemos muito de uma noção de evolução, onde sabemos que todos os seres vivos evoluem, todavia o resultado final dessa evolução não é uma certeza, portanto o aleatório e o acaso fazem parte da biologia e das suas pesquisas também. Na segunda unidade trabalhamos com um projeto de pesquisa e talvez aí venha a principal estrutura da disciplina, trabalhando linhas metodológicas, trabalhando métodos, trabalhando fases, trabalhando níveis de pesquisa, abordagens de pesquisa, pesquisa integradora, todas essas ideias que são extremamente importantes para que o aluno saiba, então, didaticamente estruturar o seu projeto e do projeto elaborar, a partir da unidade 3, com os cuidados que lá estão sobre a redação técnico-científica, o que se refere então à unidade 4, que é o seu trabalho final de conclusão de curso. Lá estão os modelos, as questões que devem constar nos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, o como se faz uma bibliografia, enfim, todas essas questões que cercam e estruturam a disciplina de metodologia de pesquisa. Estamos utilizando para essa disciplina 2 livros, um livro do professor Rafael, que é da Universidade Federal da Paraíba, outro livro da professora Regina Coutinho, que é da Universidade Estadual do Piauí. São livros bons, junto com o conjunto de slides que eu disponibilizei na disciplina, que esses slides esquematizar todos esses conteúdos. Para que não fique solto essa relação dos slides com os livros, eu coloquei no início da primeira unidade uma explicação, uma explanação de qual relação se tem por unidade nas páginas correspondentes a esses livros, sendo então esses livros a bibliografia básica e tendo já no plano de ensino uma extensa bibliografia complementar, inclusive com acesso via web, para que todos então possam ter uma noção mais apurada desses conhecimentos todos. Nesse sentido, a disciplina está esquematizada. De uma ideia geral, agora eu coloquei para vocês uma síntese rápida sobre essas questões e estou à disposição às suas perguntas. As perguntas que vocês tiverem, que eu possa esclarecê-las de uma maneira mais pontual, por favor, fiquem à vontade.
Algum que vocês queiram fazer, alguma dificuldade que tiveram durante a leitura dos livros, que eu acredito que vocês já tenham lido esses textos, alguma dificuldade que vocês tenham pontualmente em algum slide, alguma questão que eu possa ser um pouco mais explícito, um pouco mais claro, para que vocês possam compreender melhor? Bom, retomando então a base do raciocínio, é muito importante que vocês tenham a clareza do que dá na unidade 1, que fala sobre as noções de conhecimento, para que o aluno compreenda muito bem que na estrutura das ciências biológicas o positivismo não cabe, mas dentro da estrutura das ciências biológicas existem áreas que são estruturalistas, áreas que são essencialistas. Então é importante que vocês lembrem de ler essas questões a partir dos slides e dos livros, para que vocês tenham essa noção da filosofia do conhecimento de uma maneira um pouco mais clara. Noções estruturalistas, por exemplo, onde você tem descrições estrutura-fisiologia, tipo citologia, histologia, a fisiologia, bioquímica, biofísica, noções essencialistas, onde vocês tenham, por exemplo, questões de classificação, sistemática vegetal, sistemática animal, ou qualquer outra estrutura de classificação, como, por exemplo, classificação de tecidos epiteliais, classificação de ambientes, classificação do que ocorre numa sequência de um ciclo de Krebs, por exemplo. Essas questões precisam estar claras para vocês, porque os alunos vão necessariamente perguntar, até porque essas questões de positivismo, essencialismo, estruturalismo faz parte do que se refere à avaliação das unidades. Na unidade 2, é muito importante vocês terem em mente que os alunos devem trabalhar a partir de um fato, ou seja, uma vivência, em que algo lhes tenha chamado a atenção, e é necessário correlacionar esse fato ao ato, ou seja, o que aconteceu, onde e como aconteceu. Isso chama-se contexto. E já ao escrever a problematização, então, esta noção da ideia do fato e do contexto precisa já estar relacionada a uma teoria científica, a teoria que servirá de base para o raciocínio para que o aluno possa, então, estruturar a sua metodologia, o desenvolvimento do seu trabalho. A partir da noção, então, da problematização, e geralmente essa problematização fecha-se em uma pergunta, lembrando lá das noções de conhecimento, e Bachelard é muito claro nisso, não há conhecimento que não aquele que tenha origem por uma pergunta, ou seja, é a partir de uma pergunta que se gera conhecimento, começa-se então um debate a partir desta pergunta. Se coloca-se uma pergunta, existem possibilidades de respostas. Essas possibilidades são as hipóteses. A metodologia, ela é desenvolvida, ou seja, o seu caminho, a sua atividade, para que você possa comprovar ou não essas hipóteses, sendo que o objetivo geral do seu trabalho está relacionado diretamente à pergunta central, à pergunta principal do seu trabalho, ou seja, aquela que gera as outras demais perguntas. Essas outras demais perguntas são os seus objetivos específicos. E na relação do objetivo geral com os objetivos específicos, é onde nós colocamos, então, detalhadamente e descritivamente, ou seja, a fase descritiva da sua pesquisa, que é a parte das suas atividades. Lembrando que as atividades precisam estar relacionadas, cada qual, ao seu objetivo específico. Lembrando, então, é uma pergunta central, é um objetivo geral, em torno de 3, 4, 5 objetivos específicos, e quantas atividades foram necessárias por objetivo específico para cumprir esses objetivos. Existe lá nos slides, na unidade 2,
uma planificação para que vocês possam fazer o que se chama de plano de ação, e essas noções só se concretizam, só se realizam a partir de uma fundamentação teórica que busca desde a teoria base lá do contexto, já relacionada desde o contexto, com artigos e outros trabalhos, teses, dissertações que falem sobre essa ideia que o aluno está buscando, está pesquisando. Sugiro, por favor, que observe na unidade 3, existe lá uma coleção de slides que traz algumas páginas possíveis de serem relacionadas como fontes de pesquisa. Façam, por favor, a diferença entre fontes que têm uma organização editorial, que realmente são as científicas, e uma relação das que não têm uma organização editorial, que são as de simples informações. As informações são necessárias, sim, mas para um trabalho acadêmico é necessário, então, essas revistas que têm uma organização editorial com consultorias ad hoc, com validações dos artigos, enfim, com os trabalhos acadêmicos bem escritos e bem postados. Também na unidade 3, é importante observar desde a estrutura do projeto a formatação das citações. Quando é citação direta, indireta, citação curta, citação longa, um autor, 2 autores, 3 autores, mais de 4 autores. Como é que se faz tudo isso? Tudo isso está referente à unidade 3. E nessa unidade 3 eu citei aos senhores algumas bases, e inclusive uma delas é a bibliografia complementar, que é o último livro, agora edição 2017, da Universidade Federal do Paraná, que é uma síntese sobre as regras da ABNT, que são as regras que nós seguimos dentro do programa, dentro do curso. Lembrem-se, por favor, que as hipóteses são possibilidades de resposta, que a metodologia só se estrutura a partir da fundamentação teórica, e que é na metodologia que nós temos a concretização dos objetivos específicos a partir das suas atividades. Essas atividades precisam estar descritas, detalhadamente descritas, e deixando claro de que maneira atingirão aos objetivos específicos, de tal forma que você possa explicitar como, então, os objetivos específicos atingem ao objetivo geral, ou seja, como você vai responder à pergunta central do seu trabalho. Prestem atenção, por favor, na unidade 3, que há formas de escrever os autores na citação do corpo do texto, que é diferente da escrita do que é a bibliografia no final do trabalho. Vejam bem cada detalhe nesse sentido, porque há condições de trabalhar com textos sem autoria, com textos sem data, com textos sem editora. Não se perde essas fontes se elas são necessárias e são originais ao seu trabalho. É importante lembrar que o trabalho de graduação ele precisa ser original, não inédito, mas original. Essa originalidade refere-se à escrita, ou seja, a escrita precisa ser do aluno. Ele está escrevendo, ele está colocando as ideias dele no papel a partir de uma base teórica, que é a fundamentação teórica. Nesta mediação é que entra o papel, então, do professor orientador. E, claro, eu que trabalho com a parte de metodologia e os senhores tutores também estarão dando auxílio nessas perguntas que os alunos deverão vir estar fazendo durante o desenvolvimento da disciplina e depois durante o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso também. Fechada essa noção da perspectiva da primeira, segunda, terceira unidade, a quarta unidade é a estrutura do trabalho. Como é que eu organizo o trabalho de capa à última página? O que é uma monografia, o que é uma dissertação, uma tese, um artigo? Qual é a diferença de profundidade acadêmica? Aonde que eu tenho que deixar claro os níveis de pesquisa exploratória, descritiva, explicativa? Aonde que eu tenho que deixar claro as fases da pesquisa, na razão do planejamento, na razão da exploração, na razão das conclusões, para que tudo fique bem claro em termos de escrita. É preciso, então, observar qual é o número total de páginas, qual é o estilo de trabalho, se é monografia ou se é artigo, qual é a estrutura que esses trabalhos têm. Uma monografia ela é muito próxima a uma dissertação de mestrado, em termos estruturais.
um artigo é muito próximo a uma dissertação de mestrado, não em termos estruturais, mas em termos de profundidade acadêmica. Para que eu possa escrever um artigo, obrigatoriamente eu preciso sim fazer um apanhado monográfico, para que eu possa ter a noção geral de todo o conhecimento, para então defender a minha argumentação. Da mesma maneira na monografia. Todavia, a monografia ela é um pouco mais extensa, portanto eu posso ser um pouco mais descritivo. No artigo, eu já preciso ter um exercício de síntese mais apurado. Ou seja, saber escrever exatamente o que é o essencial para a explicação da minha ideia. Então essas dificuldades, essas diferenças é que os alunos virão atrás, tanto das tutorias, e eu estou à disposição dos tutores e também dos alunos, para que a gente possa ir esclarecendo as dúvidas e ir construindo o conhecimento no trabalho de cada um. Espero, nesse sentido, ter esclarecido de forma geral, e estou à disposição, estou novamente no aguardo de possíveis perguntas que os senhores tenham. Se as normas que deverão ser seguidas são as da ABNT, são as da ABNT. A universidade tem algumas questões específicas, mas isso está dentro do programa. Aí o programa vai esclarecer quais são essas questões em si, tipo, qual é a formatação da capa, qual é o número total de páginas do artigo ou da monografia. Agora, no corpo do texto, na estrutura dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, aí são as regras da ABNT, todas elas. As regras vigentes da ABNT são 19 regras que circundam o que é um trabalho acadêmico, por isso eu apontei aos senhores a ideia de terem acesso a essa bibliografia última, agora de 2017, edição da Universidade Federal do Paraná, porque é uma síntese dessas 19 regras que alicerçam como se escreve um trabalho acadêmico. Espero ter respondido à sua pergunta. Fiquem à vontade, por favor, para mais perguntas ou questionamentos que queiram fazer. Bom, se no momento não há mais questões de forma direta a serem colocadas, eu reafirmo, estou à disposição. Vocês têm condições de me alcançar tanto pela plataforma quanto pelo e-mail, e fiquem à vontade, por favor. Bom, então agradeço a presença dos que tiveram essa disponibilidade em estar aqui conosco, e me coloco novamente à disposição, enfim, né, vocês têm mecanismos que possam me alcançar e peço a gentileza apenas que façam, quando e se for o caso, né, perguntas de uma maneira bem específica. Em tal slide, o que significa isso? Na tal página de tal livro? Para que a gente tenha discussões bem pontuais, de uma maneira assim bem expressiva, que realmente tire as dúvidas que vocês possam vir a ter. No mais, muito obrigado e boa noite a todos.